Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e com toda a sua família. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, a maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Fragmentos da mensagem o Senhor dá sempre, que faz parte do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. A mensagem de hoje tem o título Para Ser Feliz. Essa é uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, que está no livro Caminho Espírita, psicografia de Chico Xavier, onde encontra-se várias mensagens de outros espíritos também. Emmanuel nos convida a refletir a partir do momento de uma passagem de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Emmanuel comenta: confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco e serve sempre. Espalha a felicidade no caminho alheio quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminários temáticos na SEEC, ano 2. Revivendo Jesus, com o tema central, o Messias das Nações. Dias 1º e 2º de junho, a abertura no sábado, a partir das 14 horas, e no domingo, a partir das 8 horas da manhã. O evento será presencial e online, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da SEEC Caruaru. A SEEC localiza-se na rua Gonçalo Nunes, no bairro Cidade Jardim, e contará com os seguintes expositores: Cris Mascarenhas, João Alves e Severino Celestino.
solicita-se a doação de 2 quilos de alimento não perecível. Seminário Carta de Paulo. Tema central: Carta aos Romanos. Participações de Gustavo Silveira, de Minas, Rafael Lavarini, Vitor Hugo, também de Minas, César Perry, de São Paulo. Será no sábado, dia 31 de agosto, no horário das 8 horas às 18 horas. O local é no Centro de Eventos MV Empresarial, Avenida Presidente Dutra 298, em Biribeira, no Recife. Investimento de R$50. Maiores informações através do WhatsApp DDD 81 98206 6099. É uma realização da ONG Caminho do Bem. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces por aquele mesmo que ora, prevendo próxima a morte. Continuação. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento, e peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixeis falir neste mundo supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime se vier a abalar-se. Preces por outrem, por alguém que esteja em aflição. Prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido, mas fora ato de impiedade, desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo-lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica, com o intento de lhe fortalecer a moral. Prece. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra N, se assim for a tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistas nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro que las tomará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero,
que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na Terceira Travessa Clara Nunes, número 132, rua por trás do Colégio Jesuína, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos às 8 horas da noite. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, número 581, próximo à subestação de energia da CELP, bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 872. Resumo teórico do móvel das ações do ser humano. Continuação. Resposta dos Espíritos. As falhas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa. Imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que ele cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão da sua elevação, cresce-lhe quando encarnados, cresce-lhe força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana, e como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que de bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos após a presente estada, e para merecermos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, lemos: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem Examina-te, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável
que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa necessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas, sábados às 5 horas da tarde e segundas às 8 horas da noite. Fraternidade Espírita Leão Denis, localizado na rua Severino Vieira de Melo, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, bairro São Francisco. Reuniões públicas, quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, na segunda parte do programa direcionado a perguntas e respostas. Lembrando o próximo evento importante em nossa cidade, que será o seminário temático da SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. É o Revivendo Jesus. Este ano com o tema central, o Messias das Nações. Será no dia 1º e 2º de junho. Semana que vem, sábado e domingo. Abertura no sábado a partir das 14 horas. E no domingo, a partir das 8 horas da manhã. O evento será tanto presencial quanto online. A transmissão ao vivo será através do canal do YouTube SEEC Caruaru. Lembrando que a SEEC localiza-se na rua Gonçalo Nunes 175, bairro Cidade Jardim. E esse evento contará com a presença dos seguintes expositores: Cris Mascarenhas, João Alves e Severino Celestino, que vem lá da Paraíba. Solicita-se a doação de 2 quilos de alimento não perecível. Então, novamente teremos esse importante evento em nossa cidade. O convite não é só para as instituições de Caruaru, mas as cidades circunvizinhas à nossa, que possam vir prestigiar esse excelente final de semana que será este grande seminário promovido pela SEEC. Vamos então para a primeira questão com os temas abordados nesta manhã. O socorro inicial do céu vem através de angústias, desenganos e do amargoso elixir do sofrimento? Por que isso acontece, né? E Emmanuel, na mensagem de abertura, o Senhor dá sempre. Ele comenta essa questão e ele nos diz o seguinte: não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum através de angústias e desenganos. Por isso ele acrescenta em seguida:
Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é nosso explicador silencioso e nos revelará ao coração, ao sentimento, a bondade infinita do Pai que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão e do amargoso elixir do sofrimento. Entendamos então o que se passa. A Terra é um mundo de provas e expiações. Naturalmente, as experiências dos espíritos que estão encarnados na Terra traduzem a necessidade desses elementos amargosos para o ideal despertamento da maioria de nossos espíritos. Nessa mensagem, Emmanuel, ao mesmo tempo, nos esclarece de que é preciso, no sofrimento e na dor, extrair a lição divina para nosso crescimento espiritual, a fim de que nós, pela fé e confiança em Deus, alcancemos mais adiante a presença da infinita bondade de Deus, restaurando-nos a saúde do espírito. O que é importante aqui deixarmos bem claro é que, à luz da doutrina espírita, ninguém sofre de graça sem que haja uma causa para que aqueles sofrimentos surjam. Se essa causa não tiver na vida atual, está numa vida anterior. Ao mesmo tempo em que a revelação espírita deixa bem claro para nós que não é Deus que quer o sofrimento, e de que não há nenhum poder do mal caracterizado na linguagem literal da Bíblia como o diabo, Satanás, que seja o autor do sofrimento pelo qual nós estejamos a passar, para aproveitar da forma mais exitosa possível as situações difíceis que venhamos a passar. É preciso humildade e resignação, confiança em Deus e buscar extrair da desilusão e do sofrimento lições importantes para o nosso crescimento espiritual. É nesse sentido que Emmanuel nos direciona. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. O que podemos deduzir da expressão de Emmanuel? A experiência humana não é estação de prazer. A experiência humana não é uma estação de prazer. Na mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem Examina-te, Emmanuel, dentre outras lições que nos traz, ele diz assim: a experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. Ou seja, somos chamados a, de uma vez por todas, quebrar a ilusão projetada pelo materialismo de que a vida na Terra é uma busca da satisfação dos sentidos, da satisfação dos instintos, de que a vida começa no corpo e acaba no túmulo e que é preciso usufruir o máximo de satisfação física porque a vida é curta. Essa é a perspectiva que o materialismo introjeta na maioria das criaturas humanas. Mas nós que temos recebido a bênção do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, somos chamados a pensar diferente. Aqui Emmanuel abre o espaço de reflexão para nós quando diz:
aqui, na experiência humana, não podemos imaginar como uma estação de prazer. O objetivo não é esse. O objetivo para o nosso espírito imortal é a aprendizagem, é o trabalho evolutivo, é a superação das imposições do corpo pela luz da verdade e do conhecimento da nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. Então, Emmanuel vai ainda ampliando o nosso entendimento a respeito disso, quando acrescenta o seguinte: quando praticares alguma ação que ultrapassa o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou de um desejo injusto ou se obedeceu à disputa desnecessária. Cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. É nesse posicionamento que somos chamados a trilhar a nossa experiência encarnatória, tendo certeza absoluta que, na medida em que o nosso esforço de aprimoramento espiritual vai sendo firmado e estabelecido, prazeres e sentimentos de natureza espirituais passam a ser alvo de conexão do nosso psiquismo. E aí nós iremos perceber, meus irmãos, que bênçãos muito maiores, plenitude e felicidade profundas aguarda o espírito que conseguiu superar as imposições transitórias do corpo e se dirigir na consciência da sua imortalidade. Vamos para uma última questão com os temas que abordamos nesta manhã. Quais as diretrizes para sermos felizes, segundo Emmanuel? Na mensagem de reflexão do programa de hoje, a mensagem para ser feliz, Emmanuel nos aponta uma série de orientações, de diretrizes, de conceitos, para que consigamos, dentro das possibilidades de um mundo de provas e expiações, como é a Terra, expressarmos nas conquistas espirituais que venhamos alcançar a felicidade delas decorrentes. Aí ele diz, por exemplo, confia em Deus, aceita o dever de cada dia, conserva a mente interessada no trabalho edificante, te detém no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimentos, sem mágoas. Auxilia muito. Faz todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Serve sempre. Espalha a felicidade no caminho alheio, quanto te seja possível. Ao seguirmos essas diretrizes apontadas por Emmanuel, alcançaremos a realização da felicidade possível aqui mesmo na Terra. Assim, estamos concluindo o programa desta manhã, agradecendo a todos que nos acompanharam pela sua Rádio Liberdade. Todos os domingos, 7:30 da manhã, estamos aqui com vocês. Se possível, compartilhem esse programa, divulguem. Posteriormente, no nosso canal no YouTube da Fraternidade Bezerra de Menezes, esse programa estará disponibilizado. Um bom dia
para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.